aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Meu nome é Thales, estou aqui com os meus amigos Pedro e Luiz. Tudo bem, amigos? Salve. Beleza. E aí, como que foi a semana de vocês? Vocês estão empolgados para trazer aqui um pouquinho da nossa, vamos chamar aqui a versão do Velho Testamento do Não Concordo Podcast, que só descia a lenha nas outras empresas, né? E o pessoal achava que era é caixista, é sonista, mas que na verdade a gente estava sempre descendo além todas as decisões que a gente achava complicadíssimas, as decisões anticonsumidor, as decisões que a gente antecipou, inclusive, né? Teve muita coisa aí que depois que a gente falou nos episódios bem antigos e que depois acabaram se concretizando e tudo. Vocês estão bem para falar sobre essas coisas hoje? Vocês estão sentindo aquela vibe nostálgica do Não Concordo antigo? É lá, fuck you, fuck tu, fuck a porra toda. Tinha muito tempo, né, que a gente tinha parado, né, a gente tinha decidido que... Eu vou falar do que a gente gosta, né? Só que essa daí não podemos deixar passar, né? Então, assim... Foi um combo muito grande na mesma semana pra gente deixar passar. Foram três notícias, uma delas, assim, bacana e meio ruim, mas as outras, assim, bem, né, bem difíceis. Pois é. É isso. Ó, então já vamos aqui soltar a primeira bomba que a gente vai falar sobre a Bluepoint. A Sony com os rumores praticamente certos, e eu tô falando que é rumor ainda só porque a Sony não se pronunciou e nem a Bluepoint. Mas até o momento da gravação desse episódio, né? Mas que Jason Schreier trouxe ali e várias outras fontes também que normalmente costumam acertar dentro dessa indústria, trouxeram a notícia de que a PlayStation, né, a Sony tá fechando o estúdio Bluepoint. E eu já vou iniciar falando pra vocês que pra mim é defesa do indefensável, tá? O que vocês acharam inicialmente dessa... Como que chegou nessa notícia pra vocês? Eu lembro que eu mandei pra vocês no grupo, eu não sei se vocês já tinham visto antes. Eu não tinha visto ainda. Fiquei meio assim... É aquela coisa meio... Foi uma surpresa, mas depois você para e pensa, faz sentido, né? Porque muito tempo que a empresa tava parada, né? Que não tinha notícia nenhuma. Então faz sentido se eles estiverem fechando mesmo. Fica estranho. Eu vejo uma situação em que eles, assim... O que deve ter acontecido com várias das empresas na Sony de eles receberem direcionamentos para fazer algo e aí muda um pouco, vira outra coisa, aí passa um tempinho, alguém manda um direcionamento para fazer outra coisa e aí você não consegue completar nenhum dos projetos porque a empresa muda de opinião igual muda de roupa, né? Muda de opinião igual muda de preço do PS Plus, né? Que é mais frequente. Mas, tipo assim, é uma tristeza, por quê? Porque, assim, é igual a gente conversou em episódios anteriores, né? Eu não tenho muita coisa que me interessa, assim, no Play hoje em dia, né? Então, assim, tô empolgado por esse remake do God, dependendo de como eles fizerem. Eu acho que é a melhor história do God of War. Mas tirando isso, se não vai sair nada no estilo do Japan Studio, que fechou, né? Que foi, na verdade, era o pessoal criativo que fazia o jogo no estilo dos que a Bluepoint estava fazendo no remake, né? Perdeu muito interesse em termos de first party no PlayStation pra mim, né? Então, assim, ficou uma situação complicada, né? Basicamente, o videogame, pra mim, ele era uma máquina de Bloodborne e Demon's Souls, né? Antes de passarem pro PC também, o God, eu jogava o God of War lá, né? E meio que agora é o tipo assim, é aquele console que eu tenho caso algum amigo que só tenha ele ou tenha o Play 4 queira jogar esses jogos, Elden Ring ou, né, meio que é um negócio assim, pra jogar com os amigos que não tem PC,
né? E para assistir meus shows, né? Por causa do leitor de Blu-ray. Então, basicamente, virou isso. É triste porque, assim, era a única expectativa, o único estúdio que eu tinha expectativa era esse, né? Já havia ficado claro que eles tinham entrado no grupo afetado por jogos como serviço, né? Na época do Jim Ryan, que isso explodiu. Ficou claríssimo que eles não estavam mostrando coisas porque eles meio que provavelmente tiveram que fugir do que eles estavam fazendo antes, logo após o Demon's Souls ali, né? Pra fazer qualquer merda que eles não estavam, não era assim, o estilo do estúdio, eles nem estavam preparados para fazer, provavelmente. Como é um grupo menor, se você for comparar com Santa Mônica, com Naughty Dog, né? Provavelmente era o time, a equipe inteira fazendo um jogo só. Então, assim, o jogo morreu, não faz sentido manter, né? Enquanto os outros provavelmente eram um grupo, uma divisão de um grupo maior daquele estúdio, sabe? Que pode manter fazendo mais de um jogo, alguma coisa do tipo. É isso que eu acredito que tenha acontecido, se a gente for observar em relação ao que o estúdio soltou ao longo da vida dele, né? É o que eu imagino. Mas eu vejo como uma consequência lógica de matar o Japan Studio, sabe? Se o Japan Studio já merecia ser fechado, por que o que a Bluepoint estivesse fazendo seria interessante, né? Uhum. Sabe? Tipo assim, também não seria, né? A Sony claramente abandonou o Japão, né? Não só, assim, o Japão, mas como é que eu vou falar? Não só o público, mas as raízes, né? Eu acho que eles meio que perceberam que não tem como ganhar do Switch lá, né? E aí perceberam que ganham muito mais dinheiro vendendo o jogo pro Ocidente. E é isso. O que agora vai ter é só jogo ocidental para ocidental, né? Então, né, era essa coisa. E a Bluepoint também tava só fazendo remake, né, nos últimos tempos. Então, assim, eles também não tinham tanta liberdade criativa, assim, né? Então, só, né? Era de se esperar que eles fizessem isso. Eu acho que, pensando no que tá acontecendo, é claramente o que eles querem, né? O foco do single player é os jogos filme, né? Então, assim, é o que a gente vai continuar tendo, né? E jogo como serviço, né? Que eles já tem 2 aí no pipeline, né? Pra sair. Então, assim, é uma pena, né? É uma pena, porque eu sou fã. Eu sou fã da cultura japonesa e do que eles conseguem criar, porque é diferente, né? Diferente do que a gente faz aqui no Ocidente. O que se faz aqui tem cara de Ocidente mesmo, e os jogos que são feitos lá, eles são diferentes, né? Então é uma pena a gente perder essa perspectiva, né? E é bem complicado porque isso que você falou da questão da perspectiva, a Bluepoint, ela se provou várias vezes, principalmente, né, antes da compra da PlayStation, ela se provou várias vezes extremamente competente no que era desempenhado para ela para fazer, né? Em termos de remasters e remakes ali, eu acho que foi um estúdio especialista nisso de um jeito que eu nunca vi nenhum outro. Eu, pelo menos, não lembro de um outro estúdio que tenha isso tão claro assim na própria veia, né? Igual eles tiveram ao longo do tempo aí desses 20 anos aí acho que é 20 anos mesmo que a empresa existiu. Porque aí, daí você já tira o God of War Collection, né? Que remasterizava o primeiro e o segundo para PlayStation 3. Aí saiu lá em 2009 e ajudou muito nas vendas do God of War 3, que saiu no ano seguinte. A gente teve ainda no PlayStation 3 o remaster do Ico e do Shadow of the Colossus, que saíram como uma coleção ali em 2011. A gente teve, eu tenho quase certeza mas
eu vou falar assim mesmo, porque praticamente certo eu não tenho como dar certeza, mas a coleção do Uncharted ali, a trilogia, também veio deles, né? Eles, pra PlayStation 4, né? Aquela coleção com a trilogia inicial, a gente teve alguns remakes de Metal Gear Solid, também do PlayStation 3. Mais recente, a gente teve o remake do Shadow of the Colossus para PS4, que é literalmente 1 para 1, lindíssimo. E também o do Demon's Souls, que saiu ele quase junto com o lançamento do PlayStation 5. E aí, pra mim, você vê que um estúdio ele é tão talentoso fazendo isso, por que você vai lá e coloca esse estúdio pra fazer um live service de God of War? Tipo, a especialidade dos caras é outra, a identidade dos caras é outra, e aí você coloca naquela direção. Tipo, não, olha só, eu sei que vocês são ótimos nisso aqui, mas eu quero que vocês façam outra coisa aqui. Totalmente distante em outra direção do que vocês estão acostumados a fazer. Isso pra mim é absurdo, assim. E a PlayStation... A PlayStation comprou a Bluepoint em 2021, já depois que tinha saído o remake do Demon's Souls, que foi um remake com uma nota muito alta no Metacritic, que foi muito bem aceito pelo pessoal que já gostava do original principalmente, por quem passou a conhecer por conta desse remake. E aí é aquela coisa assim, não pode errar. Agora que vocês estão sob a nossa tutela aqui, vocês não podem errar. E aí, vamos colocar pra vocês fazerem uma coisa que vocês não sabem fazer, vocês tentam e se der certo a gente fecha vocês. Ficou parecendo isso pra mim. E aí é triste, assim, porque parece que essa onda de escolhas merda que o Jim Ryan fez ali no tempo que ele tava no poder ali, parece que a gente vai pagando até hoje, né? E mesmo com o Herman Hurst assumindo esse papel e tudo, e falando, não, a gente vai focar, né, na qualidade e tudo, não sei o que, mas ainda assim ele continua trazendo essas decisões esquisitíssimas, assim. A Bluepoint era realmente um estúdio que não podia ser fechado. Eu acho que era um tipo de talento ali que era raro de ver, assim, dentro do que a gente tem no mercado hoje como estúdios, né? Assim, Era o que tinha de diferente, né? é, Se você for considerar, tipo, quem que fazia, mesmo que fosse remake, né? É igual tá a galera esperando o Bloodborne, né? Tipo, se saísse um Bloodborne igual saiu o Demon's Souls, é o que a Sony poderia disponibilizar de diferente, né? Porque o resto realmente muito do mesmo, velho, sabe? É muito do mesmo. eu tinha esperanças, né? Que é aquela coisa sempre achando, quem sabe eles não vão, né? Não vai sair o Bloodborne e aí vai vender pra caramba e eles não vão ver que vale a pena. Pode ser também assim que o Demon's Souls flopou de vendas, não foi o que eles esperavam e aí eles decidiram fechar, né? Mas essa questão de ter comprado, né? Comprou em 2021, não fez nada com o estúdio e fechou. Pois é. É muito esquisito. É assim, é uma decisão completamente assim maluca, né? Sei. Pra mim, assim, poderia ser o estúdio de pegar todos os jogos japoneses antigos da Sony e fazer remaster de tudo, né? Tudo que eles têm acesso, Nossa, né? meu sonho. Pra mim poderia ser esse estúdio, porque assim, fica a coisa desse tempo de desenvolvimento longuíssimo, né, que a gente tá hoje em dia. Então, assim, eles pegam os jogos antigos mais simples e tal e fazem um remaster mesmo, né, assim, ou, assim, uma coisa entre um remake e um remaster, né, que você muda, mas não muda tanto, né, não cria o jogo do zero, que nem tem alguns remakes aí, então, a cada 1 ano e meio sai um jogo, entendeu? E aí, pra mim, poderia ser o estúdio que foca no Japão, né, porque eles têm essa conexão, né, então, né, daria pra fazer, né, só que é isso, é o que eu falei, é esse afastamento do Japão, né, que eles tiveram, então sobrou até pra Bluepoint, e é isso, eles não tiveram nem a chance, né, que nem você falou, coloca eles pra desenvolver um jogo que eles, né, que seria talvez o primeiro jogo que eles vão desenvolver, deles mesmo, né, é um jogo como serviço, sim,
não faz sentido nenhum. Tipo, é um rolê que eles nunca trabalharam antes, por que que, né, se fosse uma opinião deles e uma opção deles, eu duvido que eles começariam dessa forma. É, Pois é. É tipo meio que parecendo que vai minar a criatividade dos caras ali, porque por mais que sejam remakes e remaster, o que eu falei sobre o estúdio ter uma identidade é muito sério, velho. É tipo, é literalmente você chegar e pedir ou pedir não, né? Obrigar um estúdio a fazer um live service do absoluto nada se o estúdio não trabalha com aquilo. Eu acho que você tá literalmente pedindo para pessoas que trabalham com arte para que elas não tenham a identidade que elas construíram ao longo do tempo. E é muito claro esse negócio de identidade quando a gente pensa, por exemplo, se eu falo de algum jogo da Bethesda, vocês conseguem ter uma imagem aí na cabeça de vocês de mais ou menos como é que esse jogo é, né? Aham. Se eu falo de um jogo da Naughty Dog, vocês conseguem ter. Se eu falo de um jogo da Nintendo ali, vocês conseguem ter, né? Eu tô falando Nintendo porque eu só lembro da... Até esqueci o nome do que faz Pokémon, mas vocês entenderam. Mas assim, os estúdios têm uma identidade. A gente bate o olho e sabe, né? A gente sabe, às vezes, que o jogo é daquele estúdio e etc, etc. A Capcom, hoje em dia, com a engine deles, tem muita opção que eu poderia falar, mas enfim. É muito seco isso. Você simplesmente aponta a direção e fala, ó, vai naquela ali. E pronto. E deu a impressão de que eles compraram eles pra nada. Porque, ok, esse pessoal que vai ser demitido, provavelmente muita gente vai ser reaproveitada em outros estúdios e tal, mas eles chegam em outros estúdios com outra identidade, com outra metodologia de trabalho, entendeu? Não é a mesma coisa. É né? diferente. É como se estivesse morrendo uma persona ali, infelizmente. Eu achei aqui, antes até da gente passar pro assunto seguinte, porque eu acho que a gente já descascou bastante, mas eu achei aqui a justificativa que o Herman Hust deu para embasar a decisão de fechar o estúdio aqui. E agora, apesar de não ter uma publicação oficial da PlayStation, ele já ter falado sobre isso já diz muito também, né? Já confirma, basicamente. Ó, abre aspas para ele. Estamos operando em um ambiente de mercado cada vez mais desafiador. O aumento dos custos de desenvolvimento, o crescimento mais lento do setor, a mudança no comportamento dos jogadores e as dificuldades econômicas mais amplas estão dificultando a criação sustentável de jogos. Para navegar por essa realidade, precisamos continuar nos adaptando e evoluindo. Analisamos cuidadosamente nossos negócios para garantir que estamos entregando resultados hoje, enquanto continuamos bem posicionados para o futuro. Como resultado, encerraremos as atividades da Bluepoint Games em março. Essa decisão não foi tomada de forma leviana. A Bluepoint é uma equipe incrivelmente talentosa e sua expertise técnica proporcionou experiências excepcionais para a comunidade PlayStation. Gostaria de agradecer a todos na Bluepoint por sua criatividade, engenhosidade e compromisso com a qualidade. Onde possível, vamos procurar oportunidades de emprego para alguns dos funcionários afetados em nossa rede global de estúdios. Embora eu saiba que essa é uma notícia difícil de receber, estou confiante na direção que estamos seguindo. Criatividade, inovação e a criação de experiências inesquecíveis para os jogadores continuam sendo o foco principal do PlayStation Studios. Temos um sólido plano para o ano fiscal de 2026, com muitas novidades para aguardar nos próximos meses. Obrigado pelo seu trabalho duro e apoio contínuo. É, Eu... é o que eles falam, né? É o corporate speak, né? Então, É. é fala corporativa isso aí, né? Fala nada com nada. O que eu acho interessante, né? Que ele mencionou os gastos, mas assim, querer fazer jogos mais baratos ninguém quer, né? O que eles querem fazer para diminuir os gastos é cortar funcionário, não é tentar projetos menos ambiciosos, diminuir o escopo, parar de se preocupar com gráficos. Eles querem, assim, é uma aposta. Basicamente, parece que não tem pessoas que entendem, né, de jogos aí. São pessoas que são investidores, basicamente, que estão comandando, né, essas empresas, que é isso. Eles apostam, jogam ali, sei lá, 200 milhões numa empresa, deixa lá um tempo, opa, deu errado, fecha, próxima, 200 milhões, vai. E é um ciclo, né, não tem uma direção, é só
é bet, virou o dev do tigrinho, isso, assim, é impressionante. Acho que é a expressão muito boa, deve do tigrinho, é isso. Pô, Triste, mas assim, infelizmente a gente não tem tanto o que fazer, né? É, é engraçado aqui, então acho que uma outra informação que é interessante, que eu achei um artigo aqui da Kotaku, que desde 2019 a Sony comprou 12 estúdios, né? Aí, desses 12 estúdios estão lá, né? Insomniac, que tá lá ainda fazendo jogos, a Housemarque, que tá fazendo Saros, né? A Nixxes, que é um estúdio de apoio, né? Firesprite, demissões em 2024. O último foi o Horizon de PSVR. Aí a Fabric Games não lançou um jogo desde 2017. Bluepoint, fechou. Valkyrie não lança um jogo desde 2015, ajudou com o Concorde 2024. Raven não lançou um jogo ainda, foi fundado em 2021, tá trabalhando no Fair Games. Peraí, o Fair Games não tinha, já saiu? O Fair Games Não, Fair Games, eu não sei se foi cancelado. Que o diretor mas deixou o projeto, né? Tá. Ele tá aos trancos e barrancos aí, mas eu acho que não teve a confirmação de cancelamento, não. Band, demissões em 2024. Aí agora tem o Marathon. Com o Marathon pra sair aí. Neon Koi, fechou em 2024. Firewalk, lançou o Concorde, fechou em 2024. Então, assim, é só decisão errada. Só decisão errada. É impressionante. Pois é. É triste, né? Triste porque, igual eu falei, parece que a busca pelo dinheiro infinito nunca acaba, né? Os estúdios realmente estão realmente acreditando que eles vão fazer o Fortnite deles. Só que é muito difícil isso, cara. Tipo, como é que não é só você fazer um bom jogo, é você fazer um bom jogo e convencer as pessoas a tirar o tempo delas de um jogo de serviço que elas já dedicaram, que elas jogam com os amigos há não sei quanto tempo, e vamos pra esse aqui agora, vamos migrar pra esse. Não é assim. É muito difícil. Tipo, eu posso falar com tranquilidade. O Fortnite, por exemplo, ele é um cometa Halley. Não vai acontecer sempre. Eu até diria que, assim, precisa ter uma cultura de valorizar os próprios jogos em vista ao longo prazo. Sim. Né? O que isso quer dizer? Por exemplo, se você pega personagens do Crash, por exemplo, né? Agora já não é mais, não tá mais perto da Sony, o Crash, né? Mas por que eu quero dizer com isso? É o seguinte, se você pega o jogo de luta que teve que lutar contra jogos de luta pra entrar, é o Smash. O Smash virou super popular na época do Switch, por quê? Porque teve uma quantidade de personagens que foram cultivados e valorizados ao longo de décadas, né? Aí se você fosse pegar um jogo que fosse ser esse Battle Royale aí, sei lá, só que você usa Pokémon, você controla um Pokémon, funcionaria. Provavelmente ia ter um grande sucesso se resolvesse desenvolver um jogo desse, né? Então, se você não deixa suas franquias e seus personagens principais irem morrendo, né? Tanto de vender para outros como simplesmente largar, você não vai ter um conjunto suficiente para você criar um multiverso da sua plataforma, né? Então você vai ter que criar com personagens que não tem valor para ninguém, né? Basicamente isso. Basicamente isso. Resumiu bem o sentimento. É triste, mas vamos lá, ó. Tá descida a lenha na Sony? Tá, esse aí já foi. Acho que não tem nada a adicionar, não. Hoje ninguém vai poder criticar a gente pra nenhum lado, que eu já posso adiantar que a gente vai descer a lenha nas 3. Agora a gente vai pro lado verde, beleza? A notícia é a seguinte: Phil Spencer se aposenta da Microsoft, Sarah Bond deixa o Xbox e Asha Sharma assume o comando da divisão. Vocês viram essa notícia por aí? Tá tudo recebido? Como é que vocês receberam? Como que foi para vocês? Então,
a gente viu decisões contraditórias em toda essa geração do Phil Spencer. A gente viu a pressão da Microsoft aumentando nos últimos tempos, né? É. Principalmente depois de jorrar dinheiro para aquisição de estúdios imensos, né? Então, assim, essa mudança de direção, né, que eu acho que não era a direção que o Phil Spencer já estava interessado, né, eu acho que isso estava encaminhando para uma coisa dessa. Quando isso ia acontecer, né? Essa moça que entrou agora, ela parece que ela é fortemente ligada à IA, né? Ela falou que o console não vai morrer, se eu não me engano, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, porque eu tô citando de cabeça, falou. né? O que seria uma boa notícia, né? E assim, eu realmente não sei o que pensar do Xbox no momento, porque é meio difícil saber qual que é a direção que eles querem de fato tomar, sabe? Eu não sei dizer quão grande seria a liberdade que os estúdios vão ter, né, daqui em diante. E sobre o futuro do Game Pass, inclusive, né? Porque se a Microsoft estiver atrás de dinheiro, eu acho que o Game Pass vai sofrer, né? Pode ser parcialmente primeiro nos jogos, né, assim, de lançamento, pode ser parar de fechar contrato com os indies que é lotado, né? Não dá para saber para onde que vai, né? Mas, em geral, eu gosto da ideia de uma mudança de áreas no Xbox. Eu acho que o Phil Spencer tá lá há tempo demais, sabe? Ele tá há 38 anos, isso dá 1988, é isso, né? 1988. Não, ok, mas na posição de liderança que eu falo, quanto tá. tempo ele tá? Como CEO, eu acho que deve ter uns 10 anos. Acho que desde 2014, 10 para 12 anos. Deve ter um tempinho considerável também, né? Mas é porque, assim, né? Até pra exemplificar aqui a notícia, por mais que eu tenha lido o título, né? Eu tô pegando aqui do Game Vício. Ó, a divisão de games da Microsoft passará por uma grande reestruturação na sua liderança. Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming e um dos rostos mais associados ao Xbox nas últimas décadas, vai se aposentar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro. A informação foi confirmada por fontes próximas ao assunto, e além da saída de Phil Spencer, a presidente do Xbox, Sarah Bond, também deixou a empresa. Para assumir o comando da Microsoft Gaming, a companhia escolheu Ashish Sharma, que até então liderava a área de Core AI da empresa. Já Matt Booty, responsável pelo Xbox Game Studios, foi promovido ao cargo de CCO. É isso mesmo, né? CCO, Chief Content Officer. E aí, uma coisa que me chamou a atenção que eu queria falar para vocês a Asha Sharma, ela é especialista em inteligência artificial. Vocês acham que isso de alguma forma diz ali muito sobre o rumo que eles estão tentando levar em relação ao uso de IA dentro dos jogos? Não acho. Eu acho que muita gente ficou com medo, né? Mas assim, eu acho que isso não vai afetar a direção, entendeu? Eu acho que ela é só uma executiva que tá numa área que tá bombando, entendeu? É isso. Porque eu vi até alguém mostrando que ela não fica muito tempo nas posições, que ela tá sempre subindo a escada corporativa lá. Então o negócio dela é ser uma executiva, pelo jeito de sucesso, né? Não dá pra falar muito, mas assim, de sucesso que tá subindo ali Sucesso a pra empresa e escada. não pra quem pra tá usando, empresa, né? É isso, ela tá entregando o que eles querem, né? Porque vale lembrar, né, o que os acionistas querem, né, então ela tá subindo a escada corporativa. Eu não acho que, assim, vai ter foco em IA, coisa do tipo, não necessariamente, possivelmente não mais do que teria antes, entendeu? É só porque a área de IA tá bombando agora e ela tava lá, né, subindo. Então eles vão colocar alguém que tá entregando o que eles querem, né? Eu tô usando isso com muito cuidado mesmo, entregando o que eles querem, que não tô falando de competência, não tô falando se ela é boa, se ela... Não, eu tô falando assim,
ela claramente entregou o que foi preciso, por isso que ela subiu, né? Então, Uhum. é, é isso que a gente vai ter, né? E aí eu não sei, assim, tem aquela coisa de pode ser uma conspiração, né? Talvez de pensar assim, que o Phil Spencer, por ser um cara, né, mais do mundo dos games, talvez ele tava mais resistente a algumas mudanças, mas aí tinha, né, então um cabo de guerra para ver o que ia ser feito e tal, e aí agora tem alguém que é mais maleável, é possível. Pode ser que também ela seja uma pessoa super competente no gerenciamento, né? Porque você pensa que, assim, essa pessoa, ela tá gerenciando lá o grande, né? A parte superior, ela não tá gerenciando o dia a dia ali, né? Então, assim, ela vai dar o direcionamento da empresa. Então, não sei. Não sei, pode ser que ela organize a bagunça da Microsoft e do Xbox e funcione também. Isso é Sim, possível sim. também, né? É isso. Então, o que eu espero, eu não sei o que esperar também. Não sei, porque tem como piorar? Não sei se tem como piorar para a Microsoft. A gente, assim, muitas coisas aconteceram que a gente não falou tanto, assim, mas assim, ano passado foram só decisões esquisitas e mudanças, e acaba com o console, e aí volta, né, com o Ally X, e aí depois fala que o Xbox vai pra todo lado, então eles, sei lá, realmente a minha impressão é que tem um cabo de guerra ali, né, no Xbox, que tem gente puxando pra um lado, tem gente puxando pro outro, e a empresa tá indo pra lado nenhum, né, então é isso. Sim. É, A Asha Sharma, ela trouxe. Eu acabei de ver aqui a mensagem inicial dela, né? Comemorando ali a nova posição e tudo. E aí eu queria só trazer essa frase que ela colocou, né? Ela apontou 3 prioridades muito claras para ela, que é colocar os grandes jogos no centro da estratégia, reforçar a identidade do Xbox junto com os fãs históricos e preparar a empresa para o futuro do entretenimento interativo. Eu não consigo ver a curto prazo essas 2 primeiras. Parece que a situação ali seria de meio que porque quando fala preparar a empresa para o futuro do entretenimento interativo, condiz com o que você falou, Luiz, dela chegar, fazer o trabalho dela e subir, ir é. para outro lado. Mas eu não consigo ver o Xbox hoje colocando, por exemplo, grandes jogos no centro da estratégia deles e reforçar a identidade. Porque, pra mim, eles estão fazendo o oposto disso hoje. Que é, por exemplo, colocar os grandes jogos deles no PlayStation. Tá fazendo dinheiro, ok, mas e a longo prazo? Como é que fica isso? Mas você tem que pensar que é o seguinte: dizer que tá no centro da estratégia é o seguinte, ela tá falando. Isso é uma frase que funciona para o público de uma maneira e para os investidores de outra, Isso. né? Colocar no centro da estratégia é o seguinte: a gente vai utilizar os nossos maiores jogos para monetizar o máximo possível. Eles vão ser a fonte de lucro absurda porque eles são os maiores jogos. Pode ser Uhum. isso, né? Então, tipo, não dá para assumir é, a falar que tá o centro da estratégia e não sabe qual é a estratégia, né? A É. estratégia é ganhar o máximo de dinheiro possível. Em geral, a estratégia de uma Sempre, empresa é sempre essa, não é? sempre é. Então, vender no Play funciona, né? Exatamente. Até você, né? Tipo assim, talvez o próximo passo seja, olha, os nossos jogos principais não vão entrar de maneira alguma no Game Pass. Não dá, pelo menos 1 ano, 2 anos, eles vão ficar fora, independente da assinatura que você tiver, né? Não dá, tem que ser vendido, entendeu? Pode ser essa a parte central da estratégia, né? Uhum. Falar que assim, não, o próximo Forza não vai entrar, o próximo Gears não vai entrar, Halo também não, né? Pode ser isso também, né? Essa que é a questão, fique em aberto. Eu inicialmente, o que me agrada? O fato de haver alguma mudança. Porque eu acho que a Microsoft tem sido muito NPC nesses últimos anos, entendeu? Ela não tem tentado
buscar o protagonismo, né? Eu tava até conversando com o Luiz esses dias, né? Que a gente tava falando desses jogos de movimento e jogos de atividade física e tal, e como que era divertido o Kinect, por exemplo, né? É, que tipo assim, pô, eles fizeram na época do 360 o leitor de movimento que você não precisava segurar nada, né? Você Uhum. não ficava com o eletrônico ali na sua mão suado e tal. E os jogos eram divertidos, eu lembro várias vezes, até você, tá? Você vê aqui em casa a gente jogava direto os Kinect Adventures, Kinect Sports, né? Ficava morto ali de tanto jogar essa merda, né? Sim, sim. E era É, divertidíssimo. Era tipo, senta, descansa, toma uma água que daqui umas meia hora a gente volta. pois não, é tipo assim, se a gente for considerar o que eles tinham no 360 ali, era melhor do que o que a Nintendo tem hoje, se for pegar o Sports, por exemplo. O Sports do 360 do Xbox era melhor É. naquela Uhum. época já, né? Sim. É, então, tipo assim, tem umas coisas que e aí eles fazem pro One, o One cagam todo, né, no lançamento do One. Então sai menos jogos pro Kinect no One. Não sei se sai menos jogos, mas eu acho que foi mais irrelevantes, né, no One do que no 360, porque no 360 bombou o jogo, né? Porra, a gente controlava o videogame com a nossa mão, mano. Sim. Sabe? Era sensacional, velho. Isso tipo É. 15, 14 anos atrás. Pois é, você é louco, velho. Tipo assim, não precisava ligar a manete. Era, tipo, não tem o que dizer. E era responsivo, funcionava bem, a reação era rápida, né? Imagina essa É, tecnologia hoje em dia, como é que não ia estar. exatamente. Não, pois é, o pessoal diz que do Xbox One foi melhor ainda, já foi melhor. A câmera, esse tipo de coisa. Só que ele flopou, né? O console, a estratégia do console foi errada, É. né? E aí eles Desde dropam o uma início, coisa né? que tava ficando legal, né? A gente pode falar, isso é exatamente a mesma situação da Bluepoint, né? Você dropa um negócio que tava ficando legal. Por quê? Porque você teve uma decisão em outra área que ferrou aquele, aquele produto, né? Uhum. Então, assim, não sei, eu fico feliz por haver alguma mudança, sabe? Se vai ser boa ou não, não sei, né? Mas eu acho que já há bastante tempo precisava de uma mudança, né? É. É, Mas assim, precisava. uma coisa que eu tenho que falar também, vale lembrar que a gente falou da fala corporativa, essa daí é só mais uma outra fala corporativa. Não, realmente não é pra confiar, gente, não é pra ficar esperançoso por causa da É, fala, né. não diz nada, na Não, verdade, né? fiquem esperançosos, assim, pela mudança, se vocês estão insatisfeitos, né, agora, quem sabe a mudança, né, alguma coisa vai mudar, né, então quem sabe não mude pra melhor, porque é isso. Tanto que, assim, já vazou, né, porque ela como é que é o nome dela aí, Thales? Vai lá. Acha charma. Isso. Fizeram um perfil pra ela do Xbox, né, e aí no último mês parece que começou a jogar e, assim, já tem 10.000 pontos lá no Xbox, tem um monte de jogo jogado e tal. A mulher trabalha, assim, ela deve trabalhar 10 horas por dia, velho, não tem a mínima condição dela ter jogado, assim, nem perto do que eles fizeram. Então, assim, botaram alguém pra jogar lá no perfil da mulher pra ficar bonitinho, pra ter uma conexão, É né. porque o Phil Spencer puxou essa ideia, né? Quando ele entrou em 2014, ele entrou tendo É, a conta dele ali sendo uma conta pública, né? Era o T3 o nome da conta dele. Ou P3. P3. Faz mais sentido porque o nome dele é Phil, né? é. Era P3. Exatamente, aí fizeram a conta pra ela também, pra ela ficar com essa aparência gamer e tal, mas assim, um executivo não tem tempo pra isso não, velho, não vai conseguir jogar e, assim, muito provavelmente ela nunca deve ter jogado nada, assim, na vida, né, assim, a chance é grande de que ela não seja, né, uma jogadora, a chance é que ela seja uma executiva, então, a questão é, ela é uma executiva competente que entende, né, o mercado que ela tá entrando, né, e assim, ou ela é só, né, uma executiva que tá subindo porque ela agrada certas pessoas, porque tem isso também, né, uma coisa é deixar os acionistas felizes, não é necessariamente deixar os jogadores felizes,
com certeza não é deixar os jogadores do Xbox necessariamente felizes. Porque é isso, se vender na Sony, e Xbox, e PC, e Switch, e no celular der mais grana, e aí, supondo que aí eles vão investir em jogo de celular, e aí cria um jogo lá que tá vendendo pra caramba, tá ganhando um dinheirão. O pessoal que é jogador mesmo, que é fã de Xbox, vai odiar, mas assim, os acionistas vão estar lá felizes, lá contando a grana, então ela vai só ganhar um bônus de, sei lá, não sei quantos milhões e milhões, né? Centenas de milhões de dólares. Porque é isso que acontece. Então, assim, né? Fiquem esperançosos porque vai mudar, mas. É porque tem aquele ponto, né? Ela não precisa parecer gamer pra ela chefiar o Xbox. Ela não precisa parecer. Porque tá muito claro que ela é uma executiva. É, Tipo, O que a gente pode dizer é o seguinte, tipo, o que a gente pode, tipo, qual que é a minha perspectiva, né? De estar torcendo que alguém acima fale assim, pô, mas a gente vai largar o hardware? É isso que eu torço que seja, sabe? Assim, a gente tá largando o hardware, a gente não vai fazer mais isso? Tipo, vai deixar o mercado todo pra Sony, pra Nintendo, sabe? Eu espero, sinceramente, ter alguém que pense assim, que fale assim, peraí, mas tem um mercado aqui que a gente tá desistindo dele, sabe? Isso seria o melhor dos mundos. A gente não sabe se é isso que vai acontecer, mas isso é algo que eu gostaria que mudasse, entendeu? Se vai acontecer, não sei, mas eu acho que seria um pensamento sensato do grupo de investidores, né, pensar nessa situação, de tipo, peraí, a gente tá desistindo dessa luta, né, depois de comprar stand de estúdio? Como assim, né? Mas não faria o menor sentido. Tem que ter minimamente um retorno. E assim, convenhamos, a gente precisa de que tenham várias empresas brigando no topo ali. A gente precisa de concorrência. Porque você vê a PlayStation tomando decisão bosta atrás de decisão bosta. Caro até demais. E continua vendendo muito. Parece que eles, tipo assim, têm o aval de continuar tomando as piores decisões possíveis pro consumidor, que vai dar tudo certo. Vai continuar tem vendendo. porque os fãs continuam comprando, né? A gente já mencionou nisso, mas assim, a transformação da Sony em Apple foi um negócio genial. Porque tudo que eles fazem vende, né? Então, assim, é um pouco diferente essa fidelização do público como fãs, super fãs da marca, né? Eu acho que eles conseguiram, ao mesmo tempo que o Xbox perdeu, né? Toda essa identidade. Então, assim, não sei se vai mudar, né? Se isso vai voltar, não sei o que vai acontecer pro Xbox, né? Mas eu acho que a maneira mais, como é que eu vou colocar assim? É a maneira possível de tirar dinheiro do povo é essa coisa de tentar fidelizar, né? Então você cria fãs que são ali sedentos e vão te defender a todo custo. É uma ótima maneira, né? Então, pode ser que eles voltem. Você junta isso, a pessoa não precisar ter outro console pra jogar um Forza, tipo assim... Tá jogando no colo. Não é, exatamente, tá jogando com, por isso que eu falo, desistiu de competir, acabou, né? E eu acho que isso deve deixar, pelo menos algum grupo lá dentro da Microsoft deve ficar insatisfeito com isso, né? Não é possível, né? Principalmente quem tiver mais tempo. Eu acho que quem esses viu o deveriam sucesso ser do 360, né? Deveria ser. Uma coisa também é que, assim, houve uma expectativa, né, que você falou, Thales mencionou o dinheiro infinito, mas assim, houve uma expectativa de crescimento infinito, né, de todas essas empresas de jogos aí. Eles acharam que, assim, as margens vão aumentar para sempre e pronto. Então a gente vai ter muito mais jogadores daqui a 10 anos, né, só que não foi o que aconteceu. Tem um limite, né, e é isso. Talvez eles pensem assim, não vale a pena a gente competir com a Sony porque o mercado que a gente vai pegar de volta não vai valer o investimento, né? Não sei se eles vão querer fazer isso, porque é isso, eles não conseguiram fazer nada tendo o apoio da Microsoft, que é a maior empresa, né, de computadores, assim, para público geral, né? Vamos colocar assim, né?
com todos os serviços e mais o sistema operacional e mais, né, toda a expertise que eles têm, eles não conseguiram fazer nada, até porque a Microsoft está destruindo o Windows 11, assim, cada atualização é um problema, então, assim, tá uma confusão geral também, então é aquela coisa, eu não sei. Se colocarem ordem na casa, se ela chegar agora e botar ordem na casa, quem sabe, né? O futuro não vai ser melhor, mas não sei. Até porque tem essa coisa, né? Rolou toda aquela confusão da venda das empresas, né? Da Bethesda, depois da Activision, né? E isso, tipo, deu maior reverberação no mundo gamer e tal, que meio que atou a Microsoft, que eu acho que o que eles queriam inicialmente era usar isso para matar a Sony, né? Para mim era essa a perspectiva, né, naquele momento, né? Eu acho que eles têm dois pepinos, né? O pepino do Game Pass, que eles estão subindo os preços aos poucos, e eu acho que parou de ser pepino por causa do preço, né? Mas quem já tinha comprado, sei lá, 10 anos de assinatura, né? Então meio que fudeu tudo. E essa questão da aquisição de estúdios que você não pode usar para competição. Agora que essa coisa esfriou, e aí você tira a diretoria que falou que ia manter tudo nos mesmos, nas outras plataformas e esse tipo de coisa, talvez até isso seja um ponto um ponto de mudança, né? Vamos ver, Talvez né? seja. Pode ser que mude tudo, né? Na verdade, assim. Pode ser que só piore, né? Não dá pra fazer previsões. Então, ó, a gente deu uns soquinhos no muro azul, agora no muro verde, que já tava meio caído, mas a gente deu um soquinho lá. Agora tem um muro vermelho na frente aqui, e aí, como esse assunto especificamente cabe muito mais para vocês dois, né, que vocês realmente entendem melhor dele, e eu não tenho proximidade nenhuma, eu vou trazer o título e deixar vocês discorrerem aqui sobre, beleza? Pokémon Fire Red e Leaf Green são anunciados para o Switch e chegam na próxima semana. E aí? Então, nós temos, né, a melhor história de todos os tempos chegando no Suitão, né? É engraçado, né? Eu falo zoando, mas isso é verdade, né? Pra mim, assim, quem viu meu top 10 sabe que eles estão lá no topo junto com o Gold e Silver, né? Eu gosto muito da arte desse... a pixel art do GBA, né? Do Game Boy Advance. E é essa versão que tá chegando. Só tem aquele detalhe, né? Padrão que, tipo assim, a Nintendo é tão carniça... mas tão carniça que inicialmente eu pensei assim, pô, é até bom que isso tá chegando pra comprar do que pra chegar na assinatura, né? Já pensou você ter que ficar alugando o jogo de Pokémon e não poder, tipo, ter o jogo pra sempre, né? Igual o resto das coisas lá, né? Porque isso é uma coisa que a Nintendo faz que as outras não fazem, né? O que ela fornece na assinatura, ela não vende. Então, tipo assim, se você pensa em comprar um Switch para jogar os jogos da assinatura, pô, eles não vão ser seus. Você não tem possibilidade de comprar eles no futuro, caso você goste. Eles não vão ser seus no Switch, né? Em compensação, nas outras empresas, se você gosta do produto, você pode comprar, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é isso, pelo menos é para comprar, não para alugar, né? E aí a gente tem, claro, né, a questão do preço, né? Então eu vou até passar um pouquinho pro Luiz. É isso. Quando eu vi, eu falei, olha só que bacana. Aí eu já pensei, mas pera, que é a Nintendo. Então vai ter um mas, vai ter um porém. Vai ter um todavia. O que acontece aí? E aí eu tava procurando, né, esse porém, eu olhei nas versões, edições e tal, e aí não tinha nada de como é que vai chegar, e aí tava lá, né, tinha fotinho do Game Boy Advance, mas não tava lá no emulador, então eu falei, que esquisito, e aí, né, depois eu fui lá pesquisar na eShop, aí eu, opa, tá aí. E aí é cada um R$120, né, só edições digitais.
E aí vale lembrar que de que ano que eles são, velho? 2004. 2004. Pois é, são jogos de 2004. Que é o Eu- remake de 90 e alguma coisa, né? É um remake. E uma coisa que eu lembrei, eu acho que isso era 2015, eu acho. Em 2015 eu tinha um emulador no celular e eu tava jogando o Fire Red no celular. No emulador, né? Obviamente, né? Não tinha o jogo de maneira, né? Totalmente correta, mas eu estava lá jogando, né? Em 2015. Então, assim, os celulares daquela época já rodavam, e rodavam muito bem e tal, e eu lá aproveitando, joguei assim muitas e muitas horas. Ele consumia assim 0 de bateria, porque é um jogo levíssimo, né? Então, assim, dava pra ficar jogando pra sempre até acabar a bateria do celular, né? E aí agora eles metem os dois, né? Cada um a R$120. Pois é. Pois é. Né? E assim, é aquela coisa, né? A gente tava conversando esses dias, né? Quando veio a notícia, né? Pois é, inicialmente eu pensei no preço, né? E falei, pô, que absurdo, né? Porque você pegar no 3DS, eles venderam a primeira e segunda geração no 3DS, né? Por $10 cada jogo. Então você comprava o Gold por $10, comprava o Red por $10, né? E tal. Não, era o remake, eram os originais, né? No 3DS. E alguém cantou a bola naquela época que a Nintendo foi fechar o Marketplace, né? E tirar esses jogos de lá. Eles falaram, eles vão revender de novo no Switch, né? E é dito e feito, né? Então, assim, estão aí aproveitando para vender eles de novo. Considerando o preço do Nintendo hoje, né? Tem gente que fala, pô, tá caro pra cacete. Tem gente que fala, tá 1/3 dos jogos atuais, né? Então, vocês que nunca acharam que nunca ia ver jogos da Nintendo abaixo de 300, tá aí, né? Ele só precisa ser de 20 anos atrás, né? Exatamente. Pra acontecer. Ainda tem esse detalhe. Vai ser adaptado porque você tá pagando 120 pila num jogo que quando lançou você conseguia trocar usando o cabo, né, do Game Boy, né? Quando você trocava fisicamente com outra pessoa, assim, e você podia batalhar estando fisicamente junto de outra pessoa, ligando o cabo entre os Game Boys, né? Então, assim, o jogo vai ter todas as funcionalidades dele, e eles vão adaptar isso para o uso do Wi-Fi e conexão com a internet, ou o jogo vai vir sem as funcionalidades de multiplayer? Boa pergunta. Né? Então, assim, isso é outra coisa. Pelo preço, eu acho que se eles fizessem uma besteirinha dessa de adaptar para conexão Wi-Fi, eles já iam cobrar preço full. Eu acho que vai vir capado. Será? Então, Não assim, é possível. Eu acho que tem uma grande chance de ser assim, compre o jogo, vai vir capado. É que a Mas tá Nintendo aí. não coloca tags, né? Não tem tag multiplayer, não tem nada. Não, a gente talvez saiba no Aqui, negócio do Pokémon no fim da semana, né? Vocês estão Tem. falando se vai ter suporte Vai. online? Vai. É. Acabei de ver Então, a aqui, ó. notícia que eu tô lendo aqui é que não tem suporte para online para o multiplayer visando batalhas ou trocas, mas essas poderão ser efetuadas localmente através da comunicação local wireless. Isso. Vai É ser igual isso? antigamente, Entendi. Ah, tá. Então, tem que estar 2 suítes físicos no mesmo lugar, né? Isso. Então eles não mudaram absolutamente nada dentro do jogo mesmo. Não. Não. Cara, eles devem ter gastado assim uma semana pra fazer. Botou uma pessoa. né? Pra fazer assim, não, peraí, tem uma camada de compatibilidade aqui pra gente gerenciar esse negócio. Beleza, aí fulano, muito bem trabalhado, 120 conto, vamos vender, e vai vender igual água, né? Que vale lembrar, né? Vai vender igual água, não se preocupem. Não, inclusive Não já tem esquentem. notícia que tá no topo, né, das vendas, das pré-vendas já, né? Então, as coisas que estão no topo aí, pelo menos no Brasil já, né? É porque pro brasileiro, pô, caramba, o jogo da Nintendo abaixo de 300 conto, vou comprar agora, né? Mas, tipo assim, já tá top 1 e top 2 é o Fire Red e Leaf Green, abaixo deles os EA, né? A 350 conto, né? Questão de Switch, então... E assim, em termos de Pokémon, né? Tirando algumas coisas, ele não perde muito não, velho. Em qualidade.
Não, É um jogo muito, muito bem feito, muito bem fechadinho, eu acho que é o... Ele vai ter localização de alguma forma, você sabe? acho Não, que não. com certeza não. Só as línguas Dificilmente, né? originais, É, Quais que eram? A inglês, Inglês? francês, não sei É. se tem espanhol. japonês. Eu acabei de ver inglês, espanhol e francês aqui. É isso. Então, basicamente, um cara trabalhou por uma semana para fazer a compatibilidade desse sistema online, né? Usou algum código tirado de algum emulador aí que eles processaram, né, para pegar os direitos. Uhum. E É o mesmo emulador botaram. que ele já tá usando, né? Do GBA aí Ah, é na verdade. assinatura, né? É verdade, faz uma camadinha, né, pra É. ele rodar nativo, né, entre aspas. É. É. É isso. E aí lançaram, Isso 120 conto. Então, assim, em termos do jogo, pra quem não jogou, né? Na época do meu top 10, eu botei ele junto com Gold Silver no top 2, né? E até posso explicar pra vocês que eu coloquei as duas gerações juntos, porque dentro do Gold Silver tem o Red e Blue, né? Red, Blue, Green, né? Você zera um e vem o outro. Por isso que eu tinha colocado junto na época, mas em termos de jogo de Pokémon, eu inclusive coloquei essa versão, né, do Fire Red e Leaf Green pra primeira geração, porque o pixel art é lindo. Então, assim, se você não jogou, quer ter o jogo, né, realmente é uma melhor forma de ter o jogo hoje em dia, é isso aí, né, mídia digital, infelizmente. Né? Mas deve ficar bonito no telão do Switch, porque tem um aspect ratio próximo do GBA, né? Isso, acho que de maneira legal, né, de maneiras honestas, é a melhor forma. A única coisa que eu gostaria é que eles tivessem feito uma... Eu acho que assim, poderia ter sido uma edição física com os dois por R$120. Assim, porque, né, é isso, não tem porquê que eles não pagam licença de nada aqui, né? É isso, não tem que renovar nada, é só lançar o negócio. Então, não tem gasto a mais, basicamente, né? O gasto de desenvolvimento dessa versão deve ter sido ridículo. Então eles vão só, basicamente, gerar dinheiro grátis. Mas é aquela coisa, caso você não se preocupe, né, com versões completamente honestas, muito provavelmente, né, tem maneiras bem melhores de você jogar hoje em dia tranquilamente no seu celular. Tipo você no Steam consegue. Deck, o meu tá lá estralando no Steam Deck. Pois é. Né? Então é isso. Já. Qualquer portátil, qualquer celular, computador. Então, com assim, cheat code, fast forward e tudo do emulador, todas as vantagens. Eu lembro que o fast forward eu usava, porque... Né, você pode ficar... O pau por um é foda, né? E ficar correndo na grama também, né, velho? Você fica correndo de um lado pro outro pra spawnar Pokémon, às vezes demora. Aí eu ficava correndo, botava no fast forward lá, rapidão, tudo, gerava um Pokémon. É real. Então, assim, bom, agora ficou a dúvida. Se vai ter conexão, só que só local, será que eles vão presentear de novo o Mil? Porque o Mil só ganha em evento. É igual no Gold Silver, você só ganhava o Celebi em evento, né? Então como é que vai ser? Vai ser em evento físico ou eles vão fazer uma atualização com algum, né? Agora faça isso e você ganha o Mil. Porque o Mil naturalmente não tem no jogo, né? Você não ganha com gameplay. Então, assim, outra situação. Porque eles têm eventos, né? Então, assim, pode ser que eles façam algum evento que é fácil, né, pra eles colocarem isso com alguma coisa com o Switch Online, ou nem isso, dependendo. Pois é. Porque é estranho eles adaptarem fazer conexão local pra você usar o jogo como multiplayer, né? Mas não... E aí como é que fica a conexão, né, pra receber o Mystery Gift, né? Essa não vai ser local, vai ser por atualização do jogo pela Nintendo mesmo, né? Eu acabei de dar uma ideia bem errada, que vai ser isso, né? Quem tem o Switch Online vai ter acesso ao Mil, quem não tem vai ficar sem. É basicamente isso, real. Se eles fizerem, né? Se eles derem o Mil, né? Talvez seja assim, não, só vai ganhar o Mil quem comprar Day One,
né. É possível também. É possível também, aí fudeu, né. É, Nunca duvidem da Nintendo. Eu acho que não, porque eles hum, já iam ter feito a propaganda. é. Ou talvez Ou fique vai por ter tempo ser no fim da limitado. semana, né. É, Talvez tempo seja limitado. agora. É porque vai ter, né, vai ter o evento lá do Pokémon que eles vão falar mais do jogo e tal, aí provavelmente, né. Pegue o seu Mew É, até dia tal do tal. é, pra ter aquele leve FOMO que todo jogo da Nintendo faz questão de fazer, né. Exatamente, é FOMO em jogo single player, que é É, o mais terrível. é o que Mas eles é estão isso. fazendo desde a primeira geração, velho. É, Tem 27, 28 anos que eles estão fazendo FOMO no Pokémon. Caralho, mano, vai tomar no cu. mas é isso, Continua funcionando, né? continua É. funcionando. FOMO funciona pra caralho. Por isso todo mundo Funciona. usa, né. Ué. Você vê É. o God of War Metroidvania lá, que beleza, vou dar um minutinho aqui de negócio sobre ele, mas é um jogo muito legal. Mas, como Metroidvania, a gente tem Metroidvanias muito melhores que ele. Ele é um jogo tipo nota 7, no máximo. Se não Mas for você um já seis e jogou? meio. Já umas 12 horas dele. Caralho. E mas por que que ele foi um sucesso de vendas no primeiro momento? Porque os caras literalmente chegaram e colocaram: "Olha só, nós estamos fazendo um remake da trilogia original e tal, e beleza, tá começando agora, mas aqui ó, joga aí um pouquinho agora aí, ó, já tem um jogo aqui que a gente tá fazendo, saiu agora, vai lá comprar". Se não tivesse sido essa estratégia, se por exemplo a mídia especializada tivesse recebido as chaves antes para poder cair em embargo e soltar os reviews e essas coisas todas, porque ele tá com nota 68 no Metacritic. Se não tivesse acontecido dessa forma, você acha que teria vendido tanto? É, Então, olha, pra gente finalizar esse assunto, o que vocês acham que vai sair do Pokémon nesse anúncio do fim da semana? Vai ser algum remake ou vai ser algum nova geração? os 2 talvez? Eu acho que os Será? Será que dois. eles anunciariam os dois ao mesmo tempo? Não Ah, eu sei se acho que eles iam pegar o hype tão forte assim, faz um remake do Black and White ou do Gold e Silver e a gente tá lançando esse aqui também. eu Acho acho. difícil, velho. Eu acho possível, eu acho que eles fariam esses anúncios assim, né. Ou até é aquela coisa, né, pode ser que o próprio Fire Red seja já esse anúncio do remake, e aí eles vão já anunciar um Pokémon novo, né. Eu acho que é possível. Pode ser, pode ser. Mas eu não sei, eu acho que seria coisa demais, velho. Eu acho que por eles lançarem o Fire Red e Leaf Green agora, eles vão anunciar ou um remake ou um nova geração e pronto. Fica por isso. Né. Bom, vamos ver, vamos ver. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio, né. É, com certeza. É isso então? É isso, É fechou. isso. Então, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Muito obrigado vocês ouvintes que têm nos acompanhado e chegaram até o final desse episódio. Hoje eu não falei no início, mas vou falar agora. Sempre que você quiser mandar para nós uma carta contando a sua história, pode mandar no nãoconcordopodcast@gmail.com, pode mandar nos DMs do Twitter, do Instagram, ou pode mandar mensagem pela própria aba de comentários do Spotify. Tem muita gente que eu percebo que não sabia que tinha essa aba, mas ela existe, pode mandar por lá também, que sempre que for relevante para, né, os episódios a gente vai estar trazendo, e é muito legal quando vocês acompanham e participam assim junto com a gente, tá bom? Então é isso, um abraço meus amigos e até a próxima. Valeu. Até.